Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que o meu apóstolo é apenas sobrenome, tá ok? É o meu sobrenome. E se hoje em dia alguém se apresentar como sendo apóstolo da Bíblia, ou apóstolo de Cristo Jesus, apóstolo da igreja, é mentiroso, tá ok? Não temos mais esse cargo hoje em dia de apóstolo no meio da igreja, tá bom? Todavia, eu vou estar falando, como sempre, do Evangelho, da graça, da misericórdia de Deus para conosco, né? Mediante a fé, que também não vem de nós, é dom de Deus. Mas hoje eu estava lendo 1 Coríntios 13 e a parte que assim, eu achei muito interessante é que o fim de tudo, na verdade, é o amor. E assim, não é o nosso amor, não é o amor de uma mãe, de uma cachorra ou de uma gata que tem o seu filhote, ama ele, que esse é o amor natural, que até um bandido, um criminoso, por pior que seja ele, pelo nem que ele só ame a si mesmo, mas ainda assim ele tem esse sentimento de amor. Esse sentimento de amor comum que o homem tem e os animais têm, esse não é o amor de Deus. O amor de Deus ele é diferente. E vamos então ler um pouco sobre esse amor, a gente poder entender o que é o amor de Deus na vida de um cristão, na vida de um homem convertido, um homem que realmente crê em Cristo Jesus como seu Salvador. Vamos ler 1 João, a partir do versículo, 1 João 4, capítulo 4, a partir do versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que, por meio dele, vivamos. Então aqui nós vemos que Deus enviou o Filho dele. O amor de Deus foi tão grande que ele enviou o seu Filho. Entende? Você sacrificar o seu filho por pessoas boas, por pessoas legais, gente, camaradas, não. Deus entregou o seu filho por nós, por pecadores, pelo ladrão na cruz, por prostitutas, por a escória da humanidade. Deus entregou o seu filho. Olha o tamanho do amor de Deus. E agora vamos se intrometer e voltar às nossas práticas, porque estamos salvos de modo nenhum. Entende? Vamos continuar lendo e vamos se aprofundar mais, que tem muita leitura boa aqui. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e nos enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, o amor de Deus é qual? Foi primeiro Deus nos amou e enviou o seu Filho. Ou seja, a gente fala, não, eu amo Deus. Se não crê em Deus, não crê em Jesus Cristo como seu Salvador, você não tem ainda o amor de Deus. Porque a gente recebe esse amor de Deus. Primeiro, ele tem que receber o amor dele. O amor dele é acreditar, é crer no Filho dele, receber o Filho dele como seu Salvador. Se você ainda não recebeu o seu Filho como seu Salvador, você ainda não tem o amor de Deus. Andamos, amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Então, a gente consegue entender que, então nós devemos amar uns aos outros. Mas vem cá, o amor normal também ama. Então, para que adianta? O amor natural ama sim, mas o amor de Deus é diferente. Porque você vai amar seu irmão por mais que ele errar com você.
Você vai demonstrar ele, vai chamar ele atenção, mas você vai amar ele do mesmo jeito. Você sabe que ele tem erros, tem fraquezas, mas em todo tempo você vai amar ele, mesmo ele estando cometendo coisas erradas, você vai chamar ele atenção, porque Deus nos ensina que nós devemos admoestar uns aos outros. Se eu vejo um irmão meu que ele está andando errado, eu primeiro tenho que clamar por mim, orar por mim, para que em que ele está sendo tentado, eu não venha a ser tentado também. Em seguida, admoestar ele com retidão, mas também com amor e carinho. E todo o tempo nós vemos na palavra de Deus que Deus deixa bem claro que ele é o pai bom, e o pai bom açoita o filho que ama. E um filho que anda em rebeldia, um filho que está andando longe do pai, ele vai sofrer correções, porque Deus é pai bom e açoita o filho que ama, assim como está escrito. Então, não é pelo que a gente faz ou deixa de fazer que somos salvos, mas somos salvos pelo amor de Deus. O amor de Deus, qual é o amor de Deus? Deus amou o mundo de tal maneira. Eu vou ler aqui agora 1 João 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então temos que guardar os mandamentos de Deus. Sim, devemos guardar, mas não é porque se não guardar perde salvação, se guardar ganha. Não, vamos continuar lendo para a gente poder entender um pouquinho. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos de Deus não são pesados. Por mais incrível que pareça, não são. Não são aqueles 10 mandamentos, não são os mandamentos de Deus para a igreja. Entenda isso. O amor de Deus, ele é simplificado, e a gente só numa coisa, é o amor. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Então, todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Mas estava em amor agora, em mandamentos, e agora sim, porque agora pela fé nós sabemos que independente se acertarmos ou errarmos, Deus está conosco. A gente vai procurar fazer certo, mas mesmo se errarmos, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele morreu por nós para nos dar a salvação. Então, se atente para tentar andar nas boas obras. Ande nas boas obras. Entende? Você deve andar nas boas obras. Mas porque você é filho, mas porque você está salvo. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, quem é que vence o mundo? Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Entende? É um mandamento principal, é esse. Quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, realmente crê que ele morreu por nós, é nascido de Deus, então é filho de Deus. Se é filho e anda errado, está sujeito a açoites, a passar o quê?
provações, passar por castigos, porque está andando inadequadamente, não está andando direito como um filho deve andar. E o pai que ama o seu filho açoita o seu filho, mas ele não se perde. Se necessário for, o pai tira ele dessa terra através da morte, sim. Assim como ele tirou Ananias e Safira. Tem um irmão que não gostou muito que eu usei Ananias e Safira como essa referência, mas nitidamente nós vemos aquele irmão de 1 Coríntios 5, que Paulo manda entregar ele para Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos também ali em 1 Coríntios 3, os que tiverem obra receberão galardão, e os que não tiverem obras, todavia serão salvos como que pelo fogo. Ou seja, a palavra de Deus não se contradiz. Se Deus falou que a pessoa tem a vida eterna, não pode perder, então ela tem a vida eterna, ela não pode perder, até porque ela não creu em Jesus porque ela quis, mas porque Deus quis, porque a fé é dom de Deus. Então, se você crê em Jesus, não é porque você quis. Eu quis crer em Jesus. Não quis. Não quis. A palavra de Deus fala que nós somos inimigos naturais de Deus. Não há quem busque a Deus. Não há um só. Não há quem entenda. Não há quem faça o bem. Ou seja, mas como assim? Tem tantas pessoas boas no mundo. Tem pessoas que nem acreditam em Deus e são boas. Sim, esse é o amor natural do homem. Agora, o amor de Deus é diferente. Entenda isso. Agora, o homem natural não ama Deus. Ele não quer estar perto de Deus. Ele pode fazer igual os judeus fizeram. Estar indo atrás de Jesus para comer, para poder ter curas, mas o tempo todo eles perguntavam que sinais, quais as obras de Deus que Jesus poderia fazer para que eles pudessem fazer as obras de Deus. E Jesus fala: a obra de Deus é essa, que criais naquele que ele enviou. E eles pegam e perguntam: e que fazes tu para mostrarmos a nós? Ou seja, o tempo todo Jesus fez vários milagres, e mesmo assim, na frente deles, prodígios, eles viam, eles desfrutaram daquelas bênçãos o tempo todo, dos dons celestiais, como está falando em Hebreus, e não creram. E certamente não poderão ser iluminados aqueles que não creram, porque desfrutaram das bênçãos. Pelo contrário, falavam que Jesus faziam essas obras por Beelzebul, ou seja, por Satanás. E isso é blasfêmia contra o Espírito de Deus. Hoje em dia, muitas vezes a gente fala: é blasfêmia, mas não temos como blasfemar diretamente quanto ao Espírito Santo. Porquanto, a gente teria que ver alguém fazer uma, é impossível. Mas realmente alguém que crê em Cristo, ele nunca vai perder a salvação, porque quem garante é o próprio Senhor. Ele fala que ninguém pode arrebatar uma ovelha da sua mão, não da minha mão. Eu vou me arrebatar. Não. Ninguém pode se arrebatar da mão de Deus. Vamos ler aqui para a gente terminar. Tem mais 2 capítulos. Vamos ler. Aliás, 1 Coríntios 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes 3 é o amor. Então, de novo, para poder ficar melhor entendido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior destes 3 é o amor.
Então, observa, a fé em Jesus Cristo, crer que Ele morreu no nosso lugar. A esperança de como Jesus Cristo ressuscitou, nós vamos ressuscitar. E o amor que Deus nos amou. É simples. O amor, não o amor natural, o amor que Deus nos amou. Eu vou ler agora aqui João 3, para a gente poder entender essa parte. Começando João 16, né? João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se atente, porque quando fala que mundo, está se sugerindo o homem, é a humanidade. Mundo aqui significa humanidade. Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo. Observa, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado. Novamente, quem crê nele não é julgado. Mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então aqui nós vemos que se uma pessoa crê em Jesus Cristo como sendo seu Salvador, realmente no seu coração, não só professa da boca para fora, ela tem a vida eterna. Ela tem o amor de Deus em seu coração, porque ela tem o Espírito de Deus habitando nela agora, que é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, ela vai se constranger e vai querer andar nas obras ao qual Deus Pai preparou antes para que nós andássemos nela, como está em Efésios 2, versículo 10. No versículo 8 fala que pela graça somos salvos, ou seja, pelo favor imerecido, ou ainda melhor, pela misericórdia de Deus, somos salvos. Pela misericórdia de Deus somos salvos. Por meio da fé. Que fé? Temos que ter fé, não é isso? Mas essa fé, essa não é aquela fé de Mega Sena, de bolão, não. Não. A fé que vem de Deus, por meio da fé. Que não vem de nós, é dom de Deus. E o que a palavra de Deus fala? Que os dons de Deus são irrevogáveis. Os dons de Deus são sem arrependimentos. Então, se você recebeu esse dom de Deus para poder crer no Filho dele, não tem como devolver, porque é irrevogável. É sem devolução. Eu quero, não quero mais crer. Impossível, não tem como. Se realmente você crê de coração, não tem como deixar de crer. Entenda isso. Para a gente encerrar, eu vou ler agora João 5, né? A partir do versículo somente o versículo 24. E ele é a confirmação desse João 5, né? De João 3. E é a pura confirmação. Vamos lá. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Ou seja, quem crê tem. Já você crê? Então você tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida. Ou seja,
O único empecilho para você já estar com Cristo é a sua vida aqui. E Deus quer que nós vivamos como? Em santidade, em retidão, dando glória a Ele. Eu não estou falando para você, agora você tem que se afiliar a alguma denominação, que você tem que fazer isso, aquilo. Não. Pergunta ao Senhor onde Ele quer que você louve Ele, onde você quer buscar Ele. A palavra dele vai ser bem óbvia, que onde está o seu nome, ao nome do Senhor. Aonde estiver 2, 3 ou mais reunidos ao nome, ou seja, o nome reúne as pessoas, não são as pessoas que se reúnem para botar o nome, mas o nome, ela reúne, o Espírito Santo reúne as pessoas para poder louvar ao nome. Não é um homem que comanda, não é um homem que está à frente, mas é o Espírito Santo de Deus que deve estar à frente. Todo tempo é assim, mas a prioridade é você ter a salvação, certeza viva da salvação. Se você crê em Jesus, você tem a vida eterna, como está escrito, não pode perder. Jesus fala que todos que forem a Ele é porque são ensinados pelo Pai, e de maneira nenhuma Ele lançará um fora. A vontade do Pai é que Ele não perca nenhum de todos, então Ele não vai perder. Ele fala que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão dele. Ele fala que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. Que meu Pai que mais deu é maior que todos. Ou seja, Jesus termina esse João 10, completando essa frase aqui, ele termina falando: eu e o Pai somos um. Só entenda que Jesus é Deus. Acabou. Não tem quem possa te condenar, como está escrito em Romanos 8. Quem julgará, quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. Justifica por quê? Porque já morreu um inocente no seu lugar. Jesus Cristo morreu no seu lugar. Então, você como vai pagar uma dívida que já foi paga? É impossível. Um verdadeiro cristão, quando entende isso, ele não vai querer andar em pecado. Entenda isso. Crer em Cristo Jesus, ter certeza da salvação, não é para ser chamado para libertinagem, e sim a liberdade em Cristo Jesus. Tá bom? Creia somente em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Somente. Tá bom? Fiquem com Deus. Amém.